Bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. O Advogado do Diabo é, como bem sabemos, o Luís Miguel Henrique. Olá, Viva. Miguel, bem-vindo. Esta semana encerramos o ano com um tema que é central, que é o da indenização à TAP, que foi paga pela TAP Alexandra Reis e que causou toda esta convulsão no governo, que já levou a várias demissões, uma delas de peso, a de Pedro Nuno Santos. Ora, recapitulando, então gestora ter-se-á incompatibilizado com a CEO da TAP, esteve no cargo de administrador entre outubro de 2021 e fevereiro deste ano, saiu com uma indenização de 500 mil euros, mas sabemos agora também, chegou a pedir 1,5 milhões de euros nessa saída. Depois seguiu para a NAV, uma empresa do mesmo setor e por indicação do ministro com a mesma tutela, Pedro Nuno Santos. Quando esta indenização é tornada pública pelo Correio da Manhã, são muitas as explicações que são pedidas. O Presidente da República foi uma das vozes mais ativas a pedir que fossem esclarecidas essas mesmas questões em torno do pagamento. Depois é a novela que se sabe, o Primeiro-Ministro disse que não sabia de nada, o Ministro das Finanças disse que não sabia de nada e o que é certo é que Pedro Nuno Santos acabou por pedir admissão esta quinta-feira de madrugada e é cada vez maior a pressão sobre este governo de uma maioria absoluta em que já se contam 10 demissões. O que é que correu mal a Pedro Nuno Santos neste processo todo, Miguel? Bom, numa palavra, se nós começarmos a analisar todo este trajeto e tudo o que se passa à volta deste governo, parece que existe um sentimento de impunidade que tudo é possível. Número 1. Número 2. Muitas das vezes os bons exemplos têm que vir de cima e a liderança pelo exemplo é a melhor de todas e, nomeadamente, o facto de existir um conjunto de situações ao longo do governo, de um quase nepotismo, de conflitos de interesse, falta de ética, que acabam por ser transversais a tudo isto. E depois que levam a estas pequenas coisas, o que mais choca é alguém que tem a ambição declarada e assumida de vir a ser secretário-geral do PS e por essa via primeiro-ministro do país, Pedro Nuno Santos, os erros de análise que comete e os erros políticos que comete. Põe-se tanto a jeito que, bom, mal por mal, se era esta a pessoa que viria a ter que comandar os destinos do país, mais vale que seja resolvida a sua situação política agora, apesar de claramente este passo de sua demissão ter sido forçado, sem dúvida alguma, em primeiro lugar pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao qual também não é alheio o facto de uma sondagem recente ter mostrado que os portugueses não eram muito favoráveis à convivência muito tranquila e a um certo apadrinhar que a Presidência da República e Belém faziam nos últimos anos dos executivos de António Costa. Mas voltando a Pedro Nuno Santos, o que é facto é que Pedro Nuno Santos tenta por esta via respaldar-se e defender-se para num futuro conseguir almejar algo. Agora, eu acho que ele tem a noção, se não tem, que alguém lhe diga que esta notícia não chega ao Correio da Manhã porque o Correio da Manhã fez uma investigação brutal e conseguiu chegar a toda esta informação. Alguém internamente, os seus principais amigos. César, há uma frase que é na política tens os teus amigos próximos, mas os inimigos mais próximos ainda. E claramente Pedro Nuno Santos não percebeu isso. E ao não perceber isso, percebe-se claramente que ele era uma pedra no sapato para um conjunto de pessoas dentro do Partido Socialista e foi claramente uma peça de qual se quiseram livrar. Esta é a análise política que eu, enquanto cidadão, faço e claramente acho que esta questão tem sido sempre mal trabalhada. Não só, a mim não me choca, sabes porque em Portugal tem-se muita cultura de o algarismo choca. Eu não tenho problema nenhum da senhora receber 250 mil euros ao ano se era esse o valor que ela trazia. Agora, já me choca que, por exemplo, a CEO, isto é, porque é que o facto de alguém se incompatibilizar com o administrador leva ao ponto de pagar meio milhão de euros do nada? Se a empresa fosse... A empresa que está em reestruturação, também ela. Assim, se esta empresa fosse da senhora que se incompatibilizou, neste caso da CEO, ela teria pago do bolso dela 500 mil. É que isto é muito fácil decidir com o dinheiro dos outros. É muito fácil. Se incompatibilizaram, tornavam-se de compatibilizar. Há um conjunto de empresas privadas que são cheias de administradores que que são compatíveis, ou que não se dão, ou que não são amigos, ou que não almoçam juntos, mas têm que trabalhar. Já vamos à questão da TAP e como é que ela fica nisto tudo. Falávamos aqui também de Pedro Nuno Santos, ele já estava fragilizado, a verdade é essa,
próprio Primeiro-Ministro tinha há alguns meses feito uma desautorização pública por causa da questão do aeroporto. Agora, aqui neste caso em concreto, qual é que foi o erro? Foi Pedro Nuno Santos, depois de ter percebido que a relação dentro da TAP não correu bem, tê-la nomeado logo a seguir para a NAV, uma outra empresa tutelada por ele, porque aparentemente quase ninguém no governo sabia de facto do acordo que foi assinado entre a TAP e a então gestora, com exceção do gabinete de Pedro Nuno Santos, por uma das pessoas que lhe era mais próxima, Hugo Mendes, que foi seu adjunto enquanto esteve no Parlamento como secretário de Estado e agora era uma das pessoas mais próximas também dentro do gabinete. Vais-me permitir a especulação, e é pura especulação, mas eu não acredito que Pedro Nuno Santos não soubesse que a pessoa em causa não teria recebido €1 milhão. Isto é, porque se ele o soubesse, e a forma como tu és de comunicação, e quem trabalha em comunicação sabe que se fosse claro que ele não soubesse, o comunicado e o seu pedido de missão não tinha sido tão omisso em relação a essa parte. A omissão desse ponto é para não mentir, para não ser apanhado a mentir. Ele sabia. E a partir deste momento o problema torna-se mais do que político. E o Presidente da República disse que não era ético. É ético. É ético, não é só meramente político, é ético. É ético na medida em que há um ministro que sabe que há uma empresa de reestruturação injetado com dinheiro dos contribuintes com elevado esforço, em que todas as pessoas que ali trabalham estão a ser feitos cortes, essa pessoa recebe €1 milhão e continua a trabalhar no Estado e vai subindo até chegar a secretária de Estado. Ninguém faz background check, ninguém faz nenhuma diligência mínima para saber quem é que estamos a contratar para o governo. Portanto, atenção, este é um caso, Isso mas foi há também mais em causa casos. de Fernando Medina nas finanças. Ele não era titular da pasta quando ela foi nomeada para a NAV, nem quando saiu da TAP, ainda assim é ele que a escolhe depois para o governo. Se por ação Pedro Nuno Santos é responsável, por omissão Medina também o é. É impossível, eu não acredito que não haja a capacidade, volto a dizer, as empresas fazem isto, é um processo que chama-se Background Check Employment, isto é, vamos saber desta pessoa o que é que se passou. E uma das coisas que se faz numa empresa privada, quando se vai contratar particularmente cargos de direção ou de administração, é qual é que foi o trajeto dela anterior. Saiu a bem, saiu a mal, quanto é que recebeu, como é que foi feito todo esse processo, para saber quem é que eu estou a contratar. Porque num dia menos positivo, num dia de incompatibilidades, como é que essa pessoa se vai comportar? Medina assina o despacho, convida a pessoa, nomeia, sem fazer um mínimo de investigação, e volto a dizer, não quero trazer o assunto do Sérgio Figueiredo atrás, mas é suficientemente recente para perceber que também Medina, apesar de ter passado nos pingos da chuva em relação a isto, não está completamente isento de responsabilidades sobre como uma pessoa como esta, independentemente da sua capacidade, porque deve ser extremamente competente no que faz, mas o problema é que para estares a assumir cargos públicos, a competência só não chega. E é como dizia o Presidente da República, que para estes cargos, onde há cada vez mais exigência de clarificação, de transparência, a comunicação social está mais concentrada, é preciso que haja de facto políticos quase sem telhados de vidro. Porque a liderança pelo exemplo é aquela que vem de cima, o exemplo que se dá ao país quando no momentos de crise, em momentos que pedes sacrifícios, tens que exemplificar. Qualquer líder sabe isso. E a palavra líder não é a mesma coisa que chefe. Não vou estar aqui a trazer esse tipo de ensinamentos, mas o que é facto é esse, é que há coisas, e por isso é que a população se revolta, por isso é que a população está completamente, por isso é que temos taxas de abstenção superiores a 50%. As pessoas estão completamente afastadas e apartadas daquilo que é a vida política e o sistema político. Não conseguimos captar os melhores porque as pessoas de bem não querem estar envolvidas nesse tipo de questão. Tudo isto importa para criar um melhor país, para criar uma melhor sociedade. A transparência, a honestidade, com todas estas coisas que são quase condição sine qua non para o dia-a-dia da nossa vida, parece que na política isso não se aplica. E é muito mau o exemplo que se parte da política. Isto leva-nos a uma outra questão que está relacionada com os valores que os portugueses consideram ser mais relevantes numa democracia. Houve um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que nos dizia que os portugueses consideram que a transparência e a honestidade são essenciais para que tenhamos uma democracia plena. Este caso também é a prova disso? Sabes? Esse estudo, duas coisas. Muitas vezes nós falamos que a sociedade civil deve ser mais ativa e proativa. O que é facto é que muitas vezes, por exemplo,
estudos como aquele que Cassedes desenvolveu para duplicar o PIB em 20 anos, estudos que nomeadamente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, como este, fez sobre a ética e com um conjunto de outros, e quase os principais valores da democracia, isto às vezes passa muito debaixo do radar, e gostaria, e foi quase um apelo, de que tentar olhar para isso de forma muito positiva e trazer esses temas para a questão. E isto é importante por ver, o que mais me chamou a atenção em relação a esse estudo foi a discrepância entre aquilo que a população atribui valor, atribui importância, e aquilo que os políticos, sejam eles do poder central ou do poder local, dão. E então a parte engraçada é que e deixa-me só, para não falhar em relação aos números, só para dizer que, por exemplo, para a população, a honestidade contribui com 60%, mas se tu tiveres em relação aos deputados, isso é relevante em 15%. Isto é, apenas para 15% dos deputados da Assembleia da República que foram inquiridos, é que para 15% a honestidade é que é importante. É um desfazimento enorme. Isto é, e se estivermos a falar de poder local em relação a autarcas, apenas para 20%. Portanto, é uma coisa absurda. E isto é a discrepância que existe entre a população, entre o povo, entre os eleitores, e aqueles que são os seus eleitos. E só para dar um exemplo, outro ainda, se nós estivermos a falar de transparência, 34% acham importante, enquanto que os autarcas, lá está, porque são escrutinados de forma mais próxima, já tem a ver com 78%. Mas a questão da honestidade, porque a honestidade traz um conjunto de outras palavras e de valores que vem atrás, a ética, a correção, o tratar bem aquilo que é comum, é uma diferença enorme entre aquilo que a população acha que devia acontecer e aquilo que o político, aquilo que o deputado, aquilo que o governante, porque são dos deputados que depois se transformam muitas vezes em governantes, entendem. E é chocante ter estas conclusões que a Fundação Francisco Manuel dos Santos chegou. Na análise a esse estudo, o politólogo António Costa Pinto também afirmava que, no fundo, o que afasta os melhores políticos dos cargos públicos acabam por ser os partidos. É mesmo assim, Miguel? Eu vou contar duas experiências pessoais que tive para mostrar. Há uns 10, 12 anos atrás, eu fui convidado, da minha vida profissional e financeira estava felizmente devidamente organizada, e quis dar algum contributo. E quando fui convidado por uma fundação, e não vou dizer o nome para não colocar em questão, eu apenas disse que gostaria de fazer o trabalho, de contribuir, mas não queria receber dinheiro público, não precisava e abdicava disso. Passado 2, 3, 4 dias o convite foi retirado, e depois a explicação foi-me dada apenas em off, dizer assim, tu não podes estar a oferecer o trabalho de forma e contributo gratuito, porque isso expõe em xeque as pessoas que lá estão a receber dinheiro, portanto isso é muito mal visto. Número 1. Número 2. Há algum tempo atrás, eu tentei, do ponto de vista do político local, não em Lisboa, eu moro nos arredores de Lisboa, também não vou tentar não referir, fora de Lisboa eu tentei começar a contribuir localmente para o município onde vivo. E fui a uma reunião. Aquilo que eu me apercebi é que as pessoas que estão envolvidas na militância dos partidos, todos têm uma agenda própria. Ao final de 2 horas eu não consegui ouvir uma ideia de valor ou um contributo. Isto é, os aparelhos estão de tal forma trabalhados e apesar de serem fundamentais para o funcionamento da democracia, a forma como estão organizados, a forma como tu podes crescer lá dentro e chegares a determinados sítios é muito complicado. Os independentes são mal vistos, as pessoas que vêm de fora são mal vistas, aquelas que não têm uma agenda própria não são bem recebidas, se não trabalhas em prol daquilo que é o interesse do partido e não o interesse ou do município ou de um determinado objetivo, não é bem recebido. Os partidos sendo fundamentais e indispensáveis ao funcionamento da democracia, a história dos últimos séculos ensina-nos isso, o que é facto é que chegamos a um ponto em que são eles que afastam o melhor que a sociedade tem e que não contribuem para que o melhor da sociedade civil, o melhor dos nossos profissionais possam entregar à causa pública aquilo que de melhor têm. Isso é um problema para o país. E perante tanta pressão mediática, como é que fica este governo, de maioria absoluta, perante os portugueses e perante também as muitas dúvidas que são levantadas sobre se há ou não há coordenação política, se há ou não há capacidade deste governo para estar 4 anos à frente do executivo, da gestão do país, com tantas polémicas num tão curto espaço de tempo? António Costa tem conseguido criar uma imagem distinta do seu próprio governo. É uma coisa que, do ponto de vista da comunicação, extremamente interessante. Isto é, se virmos a maneira como ele faz a gestão da situação e como a própria interpretação é feita, ele consegue ter o mérito de tudo e o prejuízo de nada.
E isto é uma forma política muito hábil. Também tem deixado de arder muitas vezes os seus ministros, é um lembrando. Isso é o que é facto, e Pedro Nuno Santos, se foi mais do que lembrando, isso foi cozinhado em banho-maria durante muito tempo, seguindo a tal máxima que disse, assim, tem os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda, e foi ao ponto de o desgastou-o tanto que neste momento o Pedro Nuno Santos, dentro do aparelho do PS, não é de todo rival nem para António Costa, nem aquele que aparenta ser o próximo Delfim de António Costa, que é Medina. Medina tem seguido, de alguma forma, o trajeto de carreira profissional que os secretários-gerais do PS que chegam para Primeiro-Ministro chegam, seja Sampaio, seja ele próprio, António Costa, seja, nomeadamente, agora Medina, que é, a partir de determinado momento, chegas à Câmara Municipal de Lisboa à presidência, desenvolves um determinado trabalho na principal cidade e capital do país, saltas para um ministério, de um determinado ministério vais fazendo um bom trabalho, esperas pelo tempo de ser secretário-geral do partido que possas chegar à liderança de um governo. Medina está a ser calmo e tranquilamente trabalhado nesse sentido. Pedro Nuno Santos era uma pedra no sapato em relação a esse projeto, foi cozinhado até ao ponto em que saiu, da forma como saiu esta madrugada, e que dificilmente vai ter volta. E a TAP, como é que fica no meio disto tudo? A TAP vai passando eu tenho uma ideia que a TAP nunca devia ter sido de volta à esfera pública, porque estas questões ocorrem exatamente pela forma como é tratado o dinheiro público. Não é só isto, seja às vezes a falta de sensibilidade à questão da gestão das frotas, a substituição dos Peugeots pelos BMWs, a falta de a contratação da Amiga para o cargo de direção, nada disto ajuda à imagem. O que é facto é que os resultados operacionais têm sido melhores do que eram nos anos anteriores, mas isso não chega nem de perto nem de longe para apaziguar a imagem da companhia aos olhos dos portugueses e particularmente para nós termos o nosso dinheiro de volta que lá se foi colocado. Choca nestes 500 mil euros não aquilo que a este secretário de Estado recebeu, mas choca pelo facto da presidente da companhia não ter tido o esforço de se conseguir compatibilizar com alguém, porque se o dinheiro lhe saísse do bolso, ela não tinha feito o acordo como fez e ter pago os 500 mil euros. Miguel, isto já vai muito longo, mas não posso deixar de lhe perguntar, e no meio deste alvoroço, desta convulsão, e façam 2023, que será certamente desafiante, o que é que se pode esperar de perspectivas para o próximo ano? Sabe, as perspectivas estão muito dependentes da guerra, no meu entendimento. A guerra vai ter impacto nos preços da energia e, consequentemente, na inflação. A inflação vai ter consequências nas taxas de juros. Aquilo que mais afeta, quando eu falo nomeadamente com as PMEs, e esse é o meu mercado de eleição em termos de trabalho, neste momento o grande problema, a grande dificuldade era empresas que têm linhas de crédito construídas nos últimos 5, 8, 10 anos, quase todas elas de curto prazo, e que têm receio que os bancos nos seus vencimentos apenas renovem, mas renovem com taxas perfeitamente absurdas e que não consigam, face a uma diminuição da procura interna ou até de alguma retração do mercado internacional, de se conseguirem financiar ou pelo menos suportar aquilo que vai acontecer. Isto do ponto de vista das empresas. Do ponto de vista das pessoas, a taxa de juros e o impacto que tem no crédito de habitação ou nos créditos que têm em curso face ao alto endividamento é com certeza o principal fator. A guerra vai determinar se isto vai correr para a esquerda ou vai correr para a direita. Esperemos que haja bom senso no mundo e que as coisas, se não se resolverem, pelo menos não agravem, se resolvam muito rapidamente. Muito bem, está assim fechado mais um episódio deste videocast, o Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Para a semana cá estaremos. Votos de um bom ano para todos.